boa tarde. Hoje é segunda-feira, 30 de agosto. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, reuniu-se hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar de pautas prioritárias para o país. Entre os assuntos, o pagamento de precatórios, o novo programa social e as reformas tributária e administrativa. Na manhã de hoje, nós iniciamos com a visita do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com alguns líderes partidários da Câmara, também o líder de governo no Senado, o presidente da CCJ, o ex-presidente Davi Alcolumbre. Conversamos a respeito de pautas da Câmara e do Senado, buscando esse alinhamento de pautas que sejam importantes, serem desenvolvidas no Congresso Nacional. E logo na sequência, tenho a satisfação de receber o ministro da Economia, Paulo Guedes, para a discussão de temas também igualmente importantes para o país, em especial um tema que precisa ter uma evolução de solução ainda esta semana, referente à obrigatoriedade do pagamento dos precatórios. Há uma possibilidade, desde sempre ventilada, e que agora tem se evoluído, que é a possibilidade de, considerando que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente à imposição da obrigatoriedade do pagamento de 89 bilhões de reais de precatórios no ano de 2022, que se faça uma composição e uma mediação pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, presidido pelo ministro Luiz Fux. É uma solução que nós reputamos inteligente, possível, de modo que o CNJ poderia realmente dar esse encaminhamento. Essa é uma definição que ainda precisa acontecer e eu e o presidente Arthur Lira vamos buscar um encontro com o ministro Luiz Fux até amanhã para poder alinharmos definitivamente essa questão dos precatórios. E por que isso é importante? É importante também ouvir o ministro Paulo Guedes, foi essa a razão principal desse nosso encontro hoje, porque a solução da questão dos precatórios acaba por desaguar numa outra solução absolutamente fundamental para o Brasil, que é o estabelecimento de um programa social incrementado que substitua o Bolsa Família, que possa atingir o maior número de pessoas, com um valor atualizado para se dar a essas pessoas o poder de compra, especialmente no momento em que se elevam os preços das coisas de um modo geral. Portanto, esse programa social é fundamental, sei que é uma prioridade do governo e do Ministério da Economia, também o é do Congresso Nacional, portanto, são soluções que se complementam. A solução do precatório que vai desaguar na solução de um grande programa social para socorrer milhares de pessoas que precisam desse apoio do Estado na solução do seu dia a dia, ali na sua capacidade de aquisição das coisas. E pautas importantes também relativamente à reforma tributária, à tramitação da PEC 110 no Senado Federal, projetos de iniciativa do Executivo na Câmara dos Deputados. Considero que essa conversa também é um alinhamento importante para identificarmos um caminho de uma reforma tributária mais ampla possível no Brasil. Falamos da reforma administrativa em tramitação na Câmara dos Deputados, um projeto de autoria do Executivo que tramita na Câmara, então logo seja apreciado pela Câmara, também terá o Senado seu papel importante de evolução e de apreciação dessas matérias. A privatização dos Correios é uma matéria que já foi aprovada na Câmara, também tem grande interesse por parte do Ministério da Economia e já está dando-se andamento no Senado Federal, distribuída à Comissão de Assuntos Econômicos, lá terá um relator, será apreciada no decorrer de setembro. E eu espero que o plenário, tão logo haja esse pronunciamento da Comissão de Assuntos Econômicos, também aprecie esse tema da privatização dos Correios. E temos para essa semana a medida provisória 1045, o Senado tem trabalhado no mérito dessa medida provisória, que pode ali estabelecer alguns programas de geração de emprego e de trabalho que são importantes e alguns questionamentos em relação a disposições alteradas na consolidação das leis do trabalho, a CLT, que o Senado tem refletido a respeito também. Busquei também um alinhamento com a Câmara para que possamos ter um resultado de apreciação da medida provisória 1045, se não na sua inteireza, mas em parte substancial dela, que é a própria preservação da sua origem, que é um programa de geração de trabalho muito importante pelo momento de pandemia que nós vivemos. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi a primeira pessoa a quem eu recorri quando nos chegou a conta dos precatórios. Inclusive, nos últimos 3 dias é que entraram
os super precatórios, os precatórios mais fortes, entraram 3 dias antes. Muita gente pergunta, não era possível prever? Aparentemente não. Os 3 últimos dias entraram mais de 10 bilhões inesperados. Então a solução passa realmente pelo Supremo Tribunal. Foi um consenso aqui entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, e a economia apoia muito a solução que foi considerada aqui, que saiu do ministro Fux e também do ministro do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, justamente para, respeitando o teto, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, fazer o ordenamento e a modulação dos pagamentos precatórios. Esse foi o primeiro assunto. O segundo assunto, como disse também o presidente do Senado, é a retomada da pauta, porque reforma administrativa, reforma tributária e a criação de empregos, a que ele se referiu aqui, 1045, são programas de criação de emprego. O maior problema hoje do Brasil, como ele disse, de um lado, o poder de compra dos mais frágeis, mais vulneráveis, que tem que ser atacado pelo Bolsa Família. E, de outro lado, a geração de emprego dos 38 milhões de invisíveis, né? Os jovens que, uma boa parte desses são jovens entre 18 e 28 anos, a taxa de desemprego é muito mais alta entre a juventude. Então, nós temos programas justamente de qualificação profissional como uma rampa de ascensão social para a entrada no mercado de trabalho formal. Então, é uma pauta muito rica, muito confiante na coordenação do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Eles vão amanhã visitar o ministro Fux, não é isso? Justamente para essa solução que vem através do judiciário. Nós havíamos tentado uma via legislativa, uma PEC, mas aparentemente há uma solução mais efetiva, mais rápida e, inclusive, mais adequada juridicamente, né? Foi a conclusão do presidente do Senado, presidente da Câmara, apoiando esse aceno do ministro Fux. Então, amanhã eles devem ir ao ministro Fux. Nós estamos tecnicamente em contato com o pessoal do Supremo também e o pessoal do TCU. A ideia inicial foi do ministro Bruno Dantas. E eu acho que nós vamos chegar a um bom tempo nesse sentido de abrir, dentro de responsabilidade fiscal, dentro de espaços definidos pelo próprio teto do governo, abrir um espaço para um Bolsa Família que seja... porque é importante esclarecer isso. O problema do precatório não é um problema estritamente ligado à Bolsa Família, é ligado à execuibilidade e previsibilidade dos orçamentos públicos. Como eu dizia, o teto limita os gastos do Executivo. Quando há uma ordem de outro poder, um ordenamento para nós gastarmos, nós temos um problema de justamente garantir previsibilidade e execuibilidade do orçamento. É essa solução que o próprio Judiciário acena e nós, pelo menos do ponto de vista do Ministério da Economia, nós achamos extremamente eficaz a solução proposta pelo Judiciário. Uma sessão especial do plenário do Senado homenageou nesta segunda-feira os 200 anos de nascimento de Anita Garibaldi. Ela lutou na Revolução Farroupilha, no sul do Brasil, e depois nas batalhas pela unificação da Itália, ao lado do marido Giuseppe Garibaldi. O historiador Adilson Cadorim destacou a grandeza do vulto histórico de Ana Maria de Jesus Ribeiro, que em apenas 28 anos de vida, além de filha, esposa e mãe, tornou-se uma guerreira pelos ideais republicanos, onde quer que a luta se apresentasse. Se compulsarmos os anais da história universal, não encontraremos nenhum registro de vulto feminino que tenha pego em armas para defender os transformadores ideais republicanos em 2 continentes distantes e diferentes. Ana Maria de Jesus Ribeiro lutou em defesa da instituição de 4 repúblicas: a República Catarinense, a República Rio-Grandense, a República Uruguaia e a República Romana.
Ela é um dos raros personagens históricos que está inscrito no panteão dos heróis nacionais de 2 países, Brasil e Itália. As homenagens a Anita Garibaldi mostram o quanto ela ainda hoje inspira mulheres e homens que atuam em favor da sociedade. E ela deixou com certeza um grande legado para todos nós, especialmente para nós mulheres, por ter sido exatamente aquilo que ela queria ser. A força dela apenas se consolidou ao lado de Garibaldi, mas que vinha das suas origens, do pai, do tio, aquela garra, aquela coragem, aquela valentia. Aproveitar para reverenciar a nossa cidade, já que a Anita Garibaldi iniciou a sua vida e a sua atividade na luta por justiça aqui em Laguna. O esforço da guerreira em integrar, conciliar compromissos pessoais e públicos também foi ressaltado. Um trecho muito curto e preciso define a Anita. Um filho no braço e no outro fuzil, da cantora e historiadora Marlene Pastro. A Anita, a mulher amante, mãe e guerreira, que o seu exemplo possa nos acompanhar em todas as nossas decisões. Um exemplo de coragem que demonstrou nos diversos combates que enfrentou, de crença e determinação com que buscou seus ideais, sem jamais macular sua paixão ao homem que amou e o zelo e educação aos filhos que gestou. Na sessão foram apresentados trechos de documentários e uma cantoria em homenagem a Anita Garibaldi. Anita morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia, um filho num braço, no outro fuzil. Vamos conferir a agenda das atividades programadas para hoje no Senado. Daqui a pouco, às 2 horas, a Comissão de Direitos Humanos vai votar projetos. Um deles reserva vagas em universidades federais e instituições de ensino técnico para estudantes que vivem em abrigos. Às 3 horas, acontece outra sessão especial no plenário virtual, desta vez para homenagear os 70 anos de fundação do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária. Às 4 horas, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle vota a proibição da cobrança de energia elétrica que não chega ao consumidor porque é perdida durante a transmissão. E às 6 horas, a Comissão de Desenvolvimento Regional faz mais uma etapa do ciclo de debates sobre soluções para o Brasil. Desta vez, o tema será a tecnologia 5G, a 5ª geração da internet. Amanhã, a CPI da pandemia vai ouvir Ivanildo Gonçalves, motoboy que fez saques de mais de 4 milhões de reais em nome da empresa de logística VTClog. Nós aprovamos no início do depoimento de hoje esta pauta, o requerimento de convocação do senhor, do motoboy Ivanildo. Sim. É uma empresa, eu acho que tem interesses muito poderosos em torno dessa VTClog, então eu acho que era importante nós ouvirmos o quanto antes o senhor Ivanildo. A movimentação financeira da empresa de logística VTClog nos últimos 2 anos chamou a atenção do COAF. Um nome em especial se repete várias vezes no relatório financeiro. É o de Ivanildo Gonçalves. Ele é um motoboy que chegou a fazer saques de mais de 4 milhões em nome da empresa. Os dados foram encaminhados para a CPI da pandemia, que aprovou a convocação de Ivanildo para depor. Na justificativa, Randolph afirma que Ivanildo foi responsável por 5% da movimentação atípica feita pela VTClog. Os dados foram levantados pelo COAF, que indicou a movimentação suspeita de 117 milhões de reais pela empresa nos últimos 2 anos. O nome de Ivanildo é citado várias vezes. A VTClog, empresa citada pelo COAF, presta serviços de armazenamento e transporte ao Ministério da Saúde. É responsabilidade dela receber, armazenar e controlar a distribuição de todos os medicamentos, soros, vacinas e kits de diagnóstico do Ministério da Saúde, inclusive aqueles relacionados à Covid-19.
A VTCG-Log presta serviço para o Ministério desde 2010. Em 2015, ela assumiu esse papel de gestão com o fim do setor do próprio Ministério, que era responsável por essa operação. O contrato atual da VTCG-Log é de 2018. Quem estava à frente do Ministério à época era Ricardo Barros e quem intermediou a contratação da empresa foi Roberto Dias, então diretor do Departamento de Logística do Ministério. Em nota pública, a VTCLog afirmou que não teve benefício de nenhum governo ou envolvimento com o então ministro Ricardo Barros. Eles afirmam, inclusive, que tiveram dificuldade em receber o pagamento. Quanto ao fechamento do setor do Ministério que fazia o serviço hoje prestado pela VTCLog, a empresa disse que a decisão foi do próprio governo, que pretendia contratar os Correios para o serviço, mas foi barrado pelo TCU. Já sobre o contrato feito em 2018 e o aditivo em 2020, eles afirmam que o documento foi firmado depois de diversas tratativas e que desde então vem sendo amplamente discutido. A CPI já recebeu cópia de todos os contratos do Ministério da Saúde com a VTCLog e também aprovou a quebra de sigilo de Andréia da Silva Lima, diretora executiva da empresa. Para quarta-feira está marcado na CPI o depoimento de Marcos Tolentino, apontado como o sócio oculto da empresa, que forneceu garantia no negócio de compra da vacina indiana Covaxin. De acordo com a Comissão Parlamentar de Inquérito, Marcos Tolentino deve ser ouvido para esclarecer sobre a carta de fiança oferecida pela Fibbank na intermediação do negócio da Covaxin a Precisa Medicamentos. Tolentino seria supostamente sócio oculto da instituição. De acordo com o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, a garantia oferecida no contrato de 1,6 bilhão não estava prevista no documento assinado. O parlamentar também ressalta que a carta-fiança oferecida pela Fibbank foi apresentada 10 dias após o fim do prazo contratual. Os senadores falaram sobre o assunto. Nos diferentes procedimentos que nós chegamos, tem alguma relação com ele. Depoimento de ontem do Fibbank, o que foi descoberto aqui? Quem é o verdadeiro sócio do Fibbank é o senhor Marcos Tolentino. O senhor Marcos Tolentino, vejam, ele foi trazido para o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do senhor Ricardo Barros pelo depoente. Estava presente lá. Tem relação íntima e próxima com o senhor Ricardo Barros. Então, a relação, o tráfico de influência do deputado, líder do governo na Câmara, me parece que está patente em vários momentos. As duas empresas que compõem o Fibbank, uma tem o mesmo endereço do escritório do Tolentino. A outra é de um dono, de um sócio, que é amigo e sócio de Tolentino. Então parece um triângulo, mas essa exposição, ela vai ficar esclarecida na próxima audiência, quando Tolentino vier. Agora o que a gente precisava saber, a gente já sabe. Fibbank não é banco, Fibbank não tem lastro financeiro nem patrimonial, Fibbank não tem 7,5 bi para confirmar patrimônio, para ser garantidor de um contrato da Covaxin no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Por quê? Uma parte desses imóveis não existe, matrícula não bate, e a outra parte não é e nunca foi do Fibbank nem dos seus sócios. Era de um senhor de nome Durval, que teria passado depois, porque é uma fazenda, por uma empresa, companhia limitada. O Tolentino, sim, que é figura-chave, né, nesse processo da Covaxin, por ter sido ele provavelmente o afiançador daquele contrato, segundo se acredita, um sócio oculto desse Fibbank, que é o banco que teria dado o aval para a contratação da Covaxin pelo Ministério da Saúde. E na quinta-feira vai ser a vez do depoimento do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho. O ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho, é investigado na Operação Falso Negativo do Ministério Público do Distrito Federal, que apura fraudes na compra de testes do novo coronavírus.
O ex-secretário chegou a ser preso, junto com outros 6 integrantes da cúpula da Secretaria de Saúde, em agosto do ano passado. Mas teve a prisão revogada em novembro e agora responde a processo na Justiça Federal. As acusações contra ele envolvem fraude em licitação, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e crime contra a ordem econômica. O requerimento para a convocação do ex-secretário foi apresentado pelo senador Eduardo Girão. O senador foi o autor de um pedido de CPI para investigar o uso do dinheiro repassado pelo governo federal a estados e municípios no combate à pandemia. Essa investigação acabou sendo incluída no mesmo escopo de investigação da CPI da pandemia. No caso do Distrito Federal, Eduardo Girão cita, inclusive, no requerimento, que o Ministério Público postulou o ressarcimento mínimo de 46 milhões de reais para reparar os danos causados aos cofres públicos a partir do esquema de corrupção montado na Secretaria de Saúde, envolvendo a compra de testes rápidos para detectar o novo coronavírus. Venho já desde a primeira reunião cobrando a presença dele, que pode esclarecer para todos a real situação. Por que foi adquirido em Brasília, não é, com um preço 10 vezes maior do que o preço adquirido pelo SESC? Por que foi fora do prazo? Por que realmente foi entregue um outro produto que estava sendo descartado no mundo todo? Né, o teste, muita gente fez o teste, foi para casa achando que estava bem e agora, não é, a gente percebe que realmente o teste que foi aplicado era totalmente ineficaz. Por que convocá-lo? Porque ele tem elementos importantes sobre o caso Precisa. E nós precisamos aprofundar em relação ao caso Precisa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Plínio Valério disseram que a decisão do STF de validar a autonomia do Banco Central fortalece o sistema financeiro do país. Por 8-2, o Supremo Tribunal Federal rejeitou uma ação que tinha sido protocolada pelo PT e PSOL, questionando a constitucionalidade da lei. Na ação, os dois partidos argumentaram que o texto, aprovado pelo Congresso em fevereiro deste ano e sancionado pelo presidente Bolsonaro, deveria ter sido de iniciativa do Poder Executivo. O projeto que virou lei foi apresentado pelo senador Plínio Valério. A ação apontou vício de iniciativa, o que tornaria a lei inconstitucional. O relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, concordou com o argumento dos partidos. A ministra Rosa Weber acompanhou esse entendimento. Parabenizando o ministro Lewandowski pelo brilhante voto e, tal como ele, repito, limitado o meu exame à inconstitucionalidade formal, acompanho o relator, consoante declaração escrita de voto que juntaria aos autos, renovando meu pedido de vênia aos que pensam em contrário. Mas os outros 8 ministros da Corte divergiram do relator e consideraram manter a validade da lei. O que foi aprovado foi o projeto de lei do presidente. O que o presidente queria. A vontade presidencial ao mandar o projeto de lei e ao enviar no Congresso Nacional. A autonomia do Banco Central era debatida no Congresso desde 1991. Um dos principais argumentos é defender o banco de pressões político-partidárias. Entre outros pontos, a lei estabelece que o presidente do Banco Central terá mandato de 4 anos, não coincidente com o do presidente da República. Diretores também terão mandatos de 4 anos. O senador Plínio Valério, autor do projeto que deu origem à lei, comemorou o resultado. Por 8-2, os ministros decidiram que a lei é constitucional, portanto, continua valendo a lei que já estava em vigor. É um absurdo seria decidir ao contrário. Eu fico muito alegre por ter sido o autor da lei, mas acima de tudo, por saber que a lei ajudou muito o Brasil a destravar um gargalo e que as coisas estão funcionando bem no lado econômico, no lado do Banco Central. Pelo Twitter, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, disse que já tinha se manifestado sobre o tema em fevereiro, argumentando não existir irregularidades no texto aprovado pelo Legislativo. E completou: a decisão reafirma o entendimento do Congresso e assegura maior solidez ao sistema financeiro.
O Senado pode votar nesta semana o texto aprovado na Câmara com alterações na medida provisória do auxílio emergencial. Os deputados incluíram itens que mudam a legislação trabalhista, tema da coluna de Economia com a jornalista Antônia Márcia Vale. Ao ser editada em 27 de abril, a medida provisória 1045 pretendia apenas dar continuidade ao auxílio emergencial, que socorrera empresas e trabalhadores em dificuldades por causa da pandemia da Covid-19. A MP de 25 artigos instituía o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, cuja última parcela será paga em outubro, e algumas medidas que vigoraram até julho, como a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Mas o projeto de lei de conversão, no qual a MP foi transformada na Câmara, é muito diferente e traz mudanças permanentes na legislação trabalhista brasileira. O relator, deputado Cristiano Áureo, do PP do Rio de Janeiro, enxertou a MP com mais de 60 artigos que mudam a legislação trabalhista. O deputado, que é da base do governo, recuperou figuras jurídicas previstas na MP 905, de 2019, conhecida como MP da Carteira Verde e Amarela, que ele mesmo relatou à época. Entre as medidas estão o programa Priori, que pretende estimular a contratação de jovens entre 18 e 29 anos e trabalhadores acima de 55 anos, mas retira deles direitos como o FGTS integral. Cria também o REQIP, um contrato sem carteira assinada que prevê bônus de até meio salário mínimo para os jovens trabalhadores e a frequência de cursos de formação oferecidos pelo Sistema S. E também um programa de trabalho voluntário em prefeituras onde os jovens não teriam salário, mas apenas o vale-transporte e um bônus de ajuda. Também foi alterada a jornada de trabalho de quem trabalha embaixo da terra, aumentando a carga horária dos mineiros. E foi reduzido o pagamento de horas extras para categorias como jornalistas, bancários e operadores de telemarketing. O texto aprovado na Câmara também altera a fiscalização do Ministério Público do Trabalho e proíbe juízes trabalhistas de anular determinados acordos extrajudiciais firmados entre trabalhadores e patrões. E limita o acesso gratuito à justiça em todas as esferas, não só a trabalhista. Em participação no TV Senado Live de sexta-feira, a diretora jurídica da Fiesp, Luciana Nunes Freire, defendeu as alterações, afirmando que elas ajudarão a aumentar o número de empregos. Já a direção da CNI, a quem procurei no mesmo dia, preferiu não se pronunciar. Entre os membros do Ministério Público do Trabalho, a nova reforma na CLT foi fortemente atacada. A procuradora do Trabalho, Janine Rego de Miranda, que também participou do TV Senado Live, afirmou que se trata de mais uma precarização das condições de trabalho no Brasil e um cerceamento à atuação da Justiça. O diretor jurídico da CUT, Valeir Ertli, com quem também conversei, afirmou que o efeito positivo da MP já aconteceu e que os trabalhadores esperam que o Senado deixe a medida caducar sem ser votada. A MP vence dia 7 de setembro e está prevista na pauta de votação do plenário na sessão desta quarta-feira. O Ministério da Saúde prepara um estudo com o objetivo de estabelecer um prazo para que o uso de máscaras deixe de ser obrigatório. Especialistas alertam que a variante Delta requer o uso da proteção. Sim, a gente já veio de muito mais longe, de um tempo em que nem vacina havia. Tivemos que nos habituar a uma peça extra de vestuário no dia a dia. A máscara incomoda, mas diante de uma doença espalhada pelo ar que respiramos, é possível afirmar que sem ela ficamos muito mais expostos. E na presença de uma nova variante do coronavírus, a proteção sobre o nariz e a boca em ambientes fechados e no transporte público não pode de maneira alguma ser deixada de lado.
Uma das características da Covid-19 é que a pessoa pode estar infectada e não sentir absolutamente nenhum sintoma. Mesmo quem já tomou as 2 vacinas, ou seja, já foi imunizado completamente, pode estar infectado e contagiar outras pessoas. No caso da variante Delta ou variante indiana, isso se torna ainda mais grave, porque é uma cepa capaz de se transmitir com muito maior velocidade e contaminar muito mais pessoas. Com relação à Delta variante, a gente já sabe que é uma cepa que tem um potencial de maior transmissibilidade. Em alguns países, ela já é responsável por mais de 90% do número de pessoas infectadas. A gente acredita que não vai ser diferente no Brasil, a gente vai ter muita gente infectada. É a variante mais transmissível, ela é 2 vezes mais transmissível que a variante original que surgiu na China, pelo menos 50% mais transmissível que a variante Gama AP1 que surgiu em Manaus. Então, é uma variante que traz impacto para o mundo todo e nos preocupa. Já são 1.400 os infectados pela variante Delta no Brasil. Enquanto isso, em Brasília, a imunização chega aos adolescentes de 17 anos. No posto de vacinação, a fila também inclui pessoas que compareceram para a 2ª dose. Mas o número de vacinados não chega a 30% da população do país. Mais de 8,5 milhões não voltaram para completar. Os cientistas citam o patamar de 80% de imunizados como limite mínimo para controlar a pandemia e relaxar nas medidas restritivas. Com a vida não se brinca. O perigo está no ar. A grande verdade dessa terrível doença é que nós, médicos e população em geral, estamos aprendendo com ela dia após dia. O uso da máscara não é só para proteger quem usa, mas é uma demonstração de educação e respeito para o seu semelhante. Eu entendo que o uso da máscara deverá permanecer até que essa doença possa ser banida da humanidade. Portanto, excesso de zelo é muito importante quando se tem uma doença que não se sabe ainda o seu desenvolvimento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Em instantes, você vai acompanhar ao vivo a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.